Hoje eu converso com Juliana Spinelli sobre o tema de habilidades no mercado de trabalho. Juliana é doutora e mestre em administração, especialista em identidade profissional, comportamento e diversidade organizacional e administradora de formação. É também coach executiva, formada pelo ICI, Integrated Coaching Institute de São Paulo, que é credenciado à ICF, International Coaching Federation. Juliana acumula experiência como gestora de recursos humanos em empresas em segmentos variados. É professora na área de educação executiva e gestão e atua em projetos de desenvolvimento humano com foco em liderança em empresas de diversos ramos. Como vai você, Juliana? Seja muito bem-vinda. Oi, Léo, tudo bem? Estou muito bem, graças a Deus. Obrigada pelo convite, feliz de estar aqui participando. Espero poder contribuir com essa pauta que é tão importante, tão atual, né, nessa área de desenvolvimento, de carreira, de mercado de trabalho. Então, estou muito animada. Bem, muito obrigado. Bom, vamos em frente, Juliana. Olha, a gente tem falado muito aqui no nosso podcast, ele é voltado para isso, para o público universitário de modo geral, sobre mercado de trabalho. A gente precisa incentivar ao nosso público questões, debates, informações sobre a empregabilidade. E no mundo do trabalho, tem se falado muito sobre soft e hard skills. Mais recentemente ainda, as smart skills foram trazidas ao debate sobre habilidades no mundo do trabalho. Você poderia dizer ao nosso público o que são o hard, soft e smart skills? Bom, esse é um assunto muito solicitado, né, nos treinamentos das empresas. É um assunto muito pesquisado atualmente. Quando é muito importante a gente diferenciar, né? Quando a gente fala skill, a gente está falando de competência. E quando a gente começa a falar de competência, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa alinhar é o que é uma competência. Eu, nos meus processos de coaching, nos treinamentos que eu dou, eu sempre dou essa palhinha conceitual, porque é muito importante que a pessoa que vai se desenvolver, né, o profissional que vai se desenvolver, ele entenda o que é isso, até para que ele aplique isso com ele próprio e com as pessoas da equipe dele. Então, para começar, entender o que é competência. Competência é você saber fazer alguma coisa. Então, você pode ser muito competente em algum assunto e não ser competente em um outro assunto. E aí, quando a gente diz, né, a gente atribui um termo muito negativo à palavra incompetente, e, na verdade, dentro dessa lógica, né, a pessoa que é incompetente em alguma coisa, ela simplesmente não sabe fazer aquela coisa. Você pode ser muito competente em falar o idioma espanhol e ser incompetente em falar o idioma francês. Então, só para a gente fazer essa diferenciação. Eu acho isso importante. Então, quando a gente fala em skill, o que a gente está querendo falar, na verdade, é sobre as competências. E quando a gente fala em hard skills, a gente está falando que são as competências técnicas, que são as competências que a gente adquire por meio dos livros, por meio dos treinamentos, por meio de um vídeo no YouTube que seja. Você pode aprender alguma competência técnica, você pode aprender a dominar o Excel, por exemplo, né? Um exemplo de competência técnica. Você pode aprender como trocar um chuveiro, é um exemplo de competência técnica também. É como saber fazer alguma coisa, né? E aí, são as competências, os conhecimentos ou as skills, né, as hard skills, que a gente aprende por meio de um conhecimento que está pronto ali para a gente. Pode ser uma palestra, pode ser um treinamento, pode ser uma graduação, pode ser um livro, como eu falei, um texto na internet, um artigo. Então, são as competências técnicas, aquelas competências que geralmente a gente coloca no nosso currículo, em relação à nossa formação, em relação à nossa trajetória acadêmica. Mas ninguém sobrevive no mercado de trabalho hoje. Aliás, ninguém sobrevive no mundo, não só no mercado de trabalho, se não tiver competências comportamentais, que são as soft skills. O que são as soft skills? São as competências que a gente adquire por meio das nossas experiências. E o grande desafio das soft skills é que para profissionais no nível mais júnior ou mais jovens, essas soft skills elas ainda não estão totalmente desenvolvidas. Mas a grande questão é que a gente desenvolve soft skills ao longo de toda a nossa trajetória, seja ela pessoal ou profissional. Né? Só para trazer uma boa notícia aí para o pessoal não achar, mas eu estou no início da minha carreira profissional, significa que eu não tenho nenhuma soft skill ainda só porque eu não tenho muita experiência? Na verdade, não. A gente pode até aprofundar isso daqui a pouco, mas quando a gente fala em aquisição de competências comportamentais, a gente está falando de experiência. Só que essas experiências, a gente pode ter tido uma experiência na nossa vida pessoal que a gente pode
aproveitar aquele aprendizado na nossa vida profissional também. E conforme a gente vai crescendo na nossa vida profissional, a gente vai adquirindo mais experiências, tendo mais, vivenciando mais situações, e aí com isso a gente vai adquirindo mais competências comportamentais, que são as competências relacionadas a como a gente se comporta, em relação a como a gente se comunica, como a gente negocia, a como a gente reage a determinadas situações. Dentro dessas competências comportamentais é muito importante a gente falar da inteligência emocional, né? Você compreender, identificar e gerenciar as suas emoções e a de quem está perto de você é uma soft skill importantíssima relacionada à inteligência emocional. E você falou em smart skills também, né? Que a gente também chama de power skills. Parece que o problema nunca é suficiente, né? A gente tem as competências técnicas, a gente tem as comportamentais, e aí agora o mercado inventou as smart skills também. O que são as smart skills? Ou as power skills? São as competências que combinam as competências técnicas com as competências comportamentais. As smart skills são uma novidade que a gente tem, um termo até recente, acho que foi cunhado lá para 2022, mais ou menos, que fala da combinação dessas competências comportamentais. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando a gente fala, por exemplo, de uma comunicação assertiva, você com a sua equipe de trabalho, ou com a sua equipe de colegas, ou dentro da sua própria família, você ter uma comunicação assertiva, você saber a forma de você se comunicar e você dominar o assunto sobre o qual você está falando. Então, observa que a gente aí está combinando, né, um saber fazer com um saber sobre alguma coisa, que é justamente o que difere, em alguma medida, essas competências técnicas das comportamentais. Uma outra competência, né, power skill ou smart skill muito comum é a questão da tomada de decisão. Você ser um bom tomador de decisão é uma competência comportamental, mas o ideal é que você tome essa decisão baseada no conhecimento que você tenha também. Né? As pessoas que tomam decisões, por exemplo, quem vai trabalhar com o mercado financeiro, tem que estudar muito esse assunto para poder entender como vai aplicar aquele dinheiro, o melhor momento de fazer aquela operação. E isso combina uma inteligência emocional, combina um poder de negociação, combina uma serenidade, uma resiliência que a pessoa precisa ter, porque, né, em um momento ela pode ter errado, pode ter passado por algum desafio, mas isso vai combinar também o conhecimento técnico que essa pessoa tem, por exemplo, no mercado financeiro, nesse exemplo que eu estou dando. Então, o que você está me dizendo, Juliana, em larga medida, que hoje não é mais, ainda que por pouco tempo, né, haja pouco tempo, não é mais suficiente falar, então, em hard skills e soft skills, no sentido que talvez elas, inclusive, ainda que importantes, fundamentais, talvez compusessem esferas distintas, né? Desculpa, dimensões distintas. Tem uma hard skill, que é conhecimento técnico, duro, do que eu sei fazer em termos práticos, e aí talvez muito mais voltado para essa perspectiva do mercado de trabalho, e as comportamentais de experiências particulares, né? Que podem ser somadas a essas experiências à medida que a gente avança na atividade profissional, a essas experiências profissionais, essas hard skills. Mas eu preciso saber conjugar as duas coisas, então. É isso que você está me dizendo. As smart skills é a conjugação dessas duas coisas, que potencializa a minha participação no mercado de trabalho. Potencializa, exatamente. E hoje em dia, na dinâmica das equipes, na dinâmica do mercado de trabalho, as pessoas responsáveis pelo desenvolvimento das equipes, desenvolvimento das pessoas, o ideal é que ela já venha treinada com esse conhecimento justamente para identificar os profissionais que já possuem essa habilidade. Inclusive, quando a gente fala em entrevista por competência, que dentro do subsistema de seleção é o que eu considero a mais adequada para você selecionar um candidato, na hora que você estrutura uma entrevista por competência, você está justamente investigando as duas competências. Você investiga o que a pessoa já aprendeu em termos de currículo de formação para que ela possa executar aquela atividade, até porque a gente sabe que existem muitas atividades no mercado de trabalho. Quando você fala de um engenheiro civil, por exemplo, algumas profissões que são na qual a formação técnica é inegociável. Você precisa ter feito uma faculdade de construção civil para poder construir uma ponte, por exemplo. Senão você pode botar a vida das pessoas em risco, inclusive. Só que na hora de fazer um processo seletivo, por exemplo, você vai investigar junto a esse candidato como que ele adquiriu essas competências técnicas, o que ele sabe fazer, o currículo e os certificados dele vão comprovar isso. Mas você também pergunta, por exemplo, como ele se comportou diante de determinadas situações que podem ser comuns àquele cargo para o qual ele está concorrendo. Então, você faz perguntas, a gente investiga isso relacionando como que a pessoa se comportou, o que a pessoa fez
quando determinada situação se colocou, né, diante dela. E aí a gente investiga quais são as competências comportamentais que aquela pessoa já adquiriu. Excelente. Bom, e aí, acho que fica uma pergunta imediata aqui, né, para quem está procurando oportunidade, aos estudantes universitários, que é, afinal de contas, como é que eu desenvolvo essas competências? Que se parece, por um lado, mais óbvio que a faculdade, no nosso caso, né, no ensino superior, que a gente está falando com o público universitário, contribui sobremaneira para as hard skills, a pergunta do garoto, da garota, que é, e aí, as minhas soft skills, né? Se eu sei que são competências que eu trago por relações na minha vida pessoal, como é que eu desenvolvo? Como é que eu percebo que consigo desenvolver competências soft skills? Bom, essa pergunta é muito boa, assim, eu tenho alguns exemplos aqui para te dar. Por exemplo, quando a gente fala na aquisição de competências comportamentais, um primeiro passo é você investir em autoconhecimento. É você olhar para você, é você entender como você funciona diante de determinadas situações. Isso é uma coisa que, com o tempo, com a senioridade, conforme a gente vai ganhando experiência no mercado de trabalho, a gente vai aprimorando, é claro, mas a pessoa, quando ela entra no mercado de trabalho, ela já tem uma idade, um jovem, né, que está entrando no mercado de trabalho agora, ele já é capaz de olhar para si e entender como ele funciona diante de determinadas situações. Então, o autoconhecimento, ele é a primeira dimensão da inteligência emocional. Você não tem como se controlar diante de uma situação que você pode ter uma explosão de raiva, por exemplo, e que você sabe que você não pode ter essa explosão de raiva, se você não perceber que você está com raiva. Eu sempre dou o exemplo dos meus treinamentos o seguinte, aquela pessoa que, vou dar um exemplo aqui para o pessoal entender o que eu estou falando. Imagina que você está num restaurante e alguém derruba um copo de água gelada em você. O garçom, sem querer, vai lá e derruba um copo de água gelada em cima de uma pessoa. Essa pessoa fica furiosa, com razão, ela tem razão de estar chateada, estava num jantar de negócios, está todo molhado, com frio, e aí ele tem a reação de derrubar a mesa, jogar a mesa e derrubar tudo. E aí alguém chega para ele e fala assim, poxa, fulano, a gente sabe que aconteceu uma coisa desagradável, a gente vai fazer o possível aqui para fazer com que você se sinta melhor, mas não fica nervoso não. E a pessoa responde, eu não estou nervoso não. Ou seja, é claro que ele está nervoso. Ele não percebeu, ele sequer percebe que ele está nervoso. E isso é treino, é a gente sempre se questionando como que a gente responde diante de determinadas situações e questionar se aquela resposta é a mais adequada. Então, para a gente começar a adquirir competências comportamentais e adequar, né, esses comportamentos que são adequados em determinados contextos, a gente precisa se conhecer, a gente precisa entender como a gente reage. Uma outra forma, e a gente faz isso por meio de leituras, de experiências, né? Eu vou fazer um trabalho voluntário, por exemplo, eu vou lidar com pessoas diferentes das pessoas que geralmente eu lido para ver como que eu me comporto diante delas e como que eu reajo a determinadas situações. Eu vou me expor a coisas que eu ainda não fiz, vou aprender uma coisa nova, tocar um instrumento, jogar um jogo que eu nunca joguei antes. Todas essas situações, elas te expõem a situações de aprendizado. Eu nunca toquei um violão, eu vou ver como que eu vou me comportar diante dessa situação. Como que eu vou me comportar diante da frustração de ver que eu não sei tocar o violão, mas se eu quero aprender, eu vou ter que ter resiliência para poder persistir naquele aprendizado. E uma outra coisa também, que a gente vê muito nos processos de desenvolvimento das empresas, eu tenho até um exemplo concreto que eu passei por um atendimento de coaching que eu fiz, uma pessoa que tinha pouca experiência profissional. E essa moça chegou para mim com uma demanda relacionada a planejamento e organização. Planejamento e organização são competências comportamentais. Ela tinha extrema dificuldade em se manter planejada e organizada na rotina de trabalho dela. Só que ela tinha pouca experiência. E aí a gente fez uma investigação muito aprofundada das poucas experiências que ela tinha, tentando resgatar em que situações no trabalho dela ela já tinha demonstrado essa experiência, porque a questão aqui é a seguinte, quando a gente faz alguma coisa pela primeira vez, o nosso cérebro já cria um caminho dizendo que, opa, eu já aprendi a fazer aquilo. Pode ser que a gente não se dê conta disso, mas quando você dirige pela primeira vez, é muito mais fácil do que quem nunca dirigiu. Quando você vai dirigir pela segunda vez, é muito mais fácil para quem já dirigiu uma vez, porque você já criou esse caminho neural, digamos assim. Isso se aplica a todas as situações. Então, quando você já fez alguma coisa, você, de alguma forma, já aprendeu a fazer aquela coisa, ainda que você não se sinta seguro para fazer aquilo. Então, esse exemplo dessa pessoa que eu atendi,
Como ela não tinha uma experiência profissional ainda muito vasta e ficou difícil resgatar situações nas quais ela colocou em prática as competências do planejamento da organização, depois de muito refletir, ela se lembrou que ela tinha sido a pessoa responsável na família dela, quando o pai dela faleceu, por conduzir todo o inventário. E a condução de inventário é uma coisa que requer planejamento e organização por parte da pessoa. Tinha sido um desafio enorme para ela ficou como responsável. Olha que interessante, né? Uma experiência pessoal que ela teve, na qual ela teve sucesso, e ela demorou a lembrar disso. Ela resgatou essa experiência num período difícil da vida dela, que ela tinha perdido, né, o pai. E aí ela começou a resgatar como que ela tinha feito, como que ela tinha colocado em prática, e ela viu que, de fato, em alguma medida, ela sabia ser planejada e organizada. E aí ela resgatou essa experiência e a gente começou a colocar isso em prática no trabalho e ela chegou ao final do processo um pouco mais desenvolvida nessa competência. Então, a gente para resgatar essas experiências, a gente pode, quem não tem essas experiências ainda no mercado de trabalho, reflete bastante, aí aumenta o autoconhecimento também, né? Já é um exercício acessório, e você resgata experiências da sua vida pessoal, porque nos processos de desenvolvimento, Léo, a gente entende uma média, isso não é uma regra, mas a gente entende que um indivíduo por volta de 25 anos, ele em alguma situação, um indivíduo de 25 anos que frequentou escola, eventualmente frequentou um cursinho de inglês, que já fez alguma viagem, não estou dizendo viajar para o exterior, não, que teve experiências gerais na vida, ele já colocou essas experiências, essas competências em prática. Ele só precisa resgatar. E a partir dali, ele pensa como que ele fez aquilo, qual foi o passo a passo mesmo, é muito simples, é uma receita de bolo. O que você fez quando você foi capaz de demonstrar organização e planejamento? E ele resgata aquilo e aí ele começa a aprimorar. E é assim que a gente faz para desenvolver competências comportamentais. Então, na verdade, em alguma medida, o autoconhecimento tem essa perspectiva meio intuitiva, né? Eu preciso me dar conta da minha própria trajetória, né? Que é minha, é muito particular, é minha. As coisas por que passei, as experiências por que vivi, para imaginar dessas competências que eu posso também, talvez desenvolver, aprimorar, né? Mas elas já estão lá, né? Elas estão latentes. Em algum momento eu as pratiquei e talvez não tenha me dado conta. Excelente, Juliana. Eu tenho ainda uma última pergunta para lhe fazer, que é, dado que nós discutimos as skills, as competências, dado que nós percebemos que autoconhecimento é a chave fundamental para aflorar e para desenvolver essas competências, uma vez que eu as tenho, estou mais consciente de quais são essas competências, como é que eu as valorizo para consolidar a minha identidade ou meu perfil profissional de modo a me tornar ou aumentar a minha empregabilidade? Quero aumentar minha empregabilidade. E aí, não estou satisfeito onde eu estou, e aí, para aumentar minha empregabilidade, a chance de ser contratado, de ter um espaço no mundo do trabalho diferenciado que eu tenho hoje, eu preciso valorizar minhas competências para consolidar isso. Como é que eu faço? É autoconhecimento? É além disso? O primeiro contato, né, que as empresas têm, ou os empregadores em geral têm com o candidato é o currículo, né? É uma fonte de informação, né? E eu falo o seguinte, gente, o currículo aceita qualquer coisa. Se você quiser escrever no seu currículo que você fez doutorado em Harvard, que você tem treinamento na NASA, você pode escrever. O currículo aceita qualquer informação. Mas a gente precisa ter muita responsabilidade, né, na hora de montar o nosso currículo e de fazer. Hoje em dia, a gente chama até de portfólio pessoal. Assim como as empresas têm um portfólio, eu vendo produto A, B e C e está aqui o que eu posso oferecer para você. A gente trabalha hoje em dia com o indivíduo com essa mesma perspectiva, porque ele tem a mesma importância no mercado de trabalho, né? Um profissional, eu chamo de talento. É um talento que a gente tem no mercado de trabalho e que tem muito a oferecer. Tem alguma coisa a vender. Né? Ele vai vender a força de trabalho dele e a inteligência dele. Então, eu gosto muito da gente pensar nessa perspectiva desse candidato, desse profissional, futuro profissional, que está montando esse portfólio, montando esse currículo e se apresentando para o mercado de trabalho, de modo que a gente trabalha isso, inclusive, em formação até de professores e tudo mais, né? Para seleção de professores e tudo mais. Eu participei, inclusive, de um processo parecido com ele recentemente pela FGV, no qual nós tínhamos que apresentar a nossa formação. Então, por exemplo,
Eu sou formada em, como você mesmo até me apresentou, eu sou formada em administração, eu tenho mestrado e doutorado em administração, tenho formação em coaching executivo e toda a minha formação acadêmica. E, além disso, eu tive que relatar. Aí vem a questão das experiências que eu falei, das situações. Nesse meu portfólio individual da Juliana Spinelli, a Juliana Spinelli queria uma vaga para atuar em um projeto, e eu tinha que me vender para isso, né? Fazer com que eu fosse interessante para as pessoas que iam tomar essa decisão. Então, além de demonstrar as minhas competências técnicas, eu sabia quais eram as competências comportamentais que eram necessárias para aquela atuação, relacionadas a trabalho em equipe, relacionadas à comunicação assertiva. Eu vou usar essas duas como exemplo. Isso é um exemplo real que eu estou te dando. Trabalho em equipe e comunicação assertiva. Então, o que eu fiz? E aí você trabalha, é um trabalho de boa fé, que você não vai inventar, não vai tirar isso da cabeça, você de fato relata coisas que aconteceram, né? Foi o que eu fiz. Eu trouxe 2 pequenos relatos de situações nas quais eu comprovei ter sido capaz de trabalhar em equipe sob pressão e de manter uma comunicação assertiva nessa circunstância de trabalho em equipe sob pressão. Então, eu fiz um relato de uma situação que eu vivenciei na minha vida profissional, de implementação de um sistema de gestão de estoque, de quando eu era gerente de RH de uma empresa, e aí eu relatei essa história de forma breve, na qual eu disse que, nesse projeto especificamente, eu tive a oportunidade de desenvolver o meu trabalho em equipe e a minha comunicação assertiva. É porque se o currículo aceita tudo, você estava dizendo para a gente, não basta colocar que as minhas competências, dentre elas eu tenho lá a comunicação assertiva. Porque de qualquer maneira é isso, né? É a palavra fria ali no papel, e aí o relato que é muito oportuno é, e aí, como é que você experimentou isso, né? Como é que foi vivenciado? Aí é o relato que transforma o currículo, no final de contas, no portfólio. Isso foi textual, isso foi por vídeo, como é que foi essa manifestação? Isso foi textual, eu tinha a opção de fazer por vídeo, mas eu fiz textual. Eu me sinto mais segura escrevendo por uma habilidade minha mesmo, da escrita, e de não... Aí a competência técnica, né? Eu sou um pouco menos desenvolvida nessa parte visual, assim, de fazer grandes apresentações, grandes templates, então eu me sinto mais segura no mais básico. E tá tudo bem, nunca perdi nenhuma oportunidade por isso. Até para deixar o pessoal tranquilo, eu tenho que ser bom em tudo? Não, ninguém é bom em tudo. Vamos deixar o super-homem lá no filme, ou a super-mulher. Nós temos competências e incompetências, né? Vou até resgatar o que eu falei no início. Sim, sim. A gente não precisa ser bom em tudo. Então, e a gente desenvolve, não é isso? Nós desenvolvemos, algumas nós desenvolvemos. Nós somos plenamente capazes de desenvolver. Nós não somos capazes ou incapazes. Nós, às vezes, não estamos prontos. E desenvolvemos, portanto. Excelente. Mas não existe o super-homem no mercado de trabalho, né? Também não é aquela pessoa que é boa em tudo. A pessoa que é boa em tudo, as vagas do mercado de trabalho, elas precisam que a pessoa seja boa em algumas coisas. E o ideal é que seja feita essa adequação. Eu sou boa nisso, então eu vou trabalhar numa vaga que precisa que eu seja bom nisso. Eu sou pior... Eu, por exemplo, não sou muito bom em análises financeiras. Então, eu não me candidato para vagas que requerem que eu vá fazer análises financeiras. Entendem? Eu tenho outras habilidades. Mas eu acho que, nesse caso, até entra em linha, Léo, com o que eu falei agora há pouco em relação às entrevistas por competências. Num processo seletivo, a pessoa que está escolhendo esse candidato, ela vai justamente querer que essa situação seja resgatada. Em que situação? Me conta uma história, me conta uma situação na qual você precisou lidar com um cliente complicado. Me conta uma história na qual você foi capaz de entregar um projeto dentro de um prazo diante de alguma situação que se colocou. Observa, a gente está falando de resgates de experiências. E foi exatamente isso que eu fiz. Dúvida. Eu fiz um relato escrito. E na hora da entrevista, é isso que vai aparecer em muitas situações. Se você tiver um recrutador preparado com essa lógica de competências, exatamente isso que ele vai investigar. Eu vou até dar uma dica aqui para o pessoal, que é uma dica preciosa. Eu nunca pergunto o que um candidato faria. O que você faria se chegasse um cliente na sua empresa? Eu não pergunto o que faria. Eu não trabalho com imaginação. Eu não quero criatividade ali. Eu quero que ele me mostre realmente o que ele sabe. Foi o que ele fez. Caso ele não saiba alguma coisa, eu, como RH, vou saber o que ele ainda precisa aprender. E aí eu já tenho esse registro. Então, trabalhar com criatividade, o que você faria, como você faria, eu não gosto disso. Eu trabalho com o que você já fez. Me diz o que você já sabe. Para eu saber o que você sabe e eu saber o que você ainda precisa desenvolver. E é assim que vai.
Excelente. Senhores, Juliana, acabamos aqui estamos chegando no final do nosso podcast, eu queria recuperar só alguns conceitos. Então, olha, senhores, pessoal, leitura, experiências pessoais, situações de aprendizado, inteligência emocional, fundamentalmente o autoconhecimento, que acho que é parte fundamental aqui, básica da nossa fala de hoje, são elementos para ajudar a gente a pensar sobre o que é, portanto, a nossa condição no mundo do trabalho. E aí a gente está sempre desenvolvendo, né, aprimorando essas competências. Juliana, queria agradecer muitíssimo a sua participação, é muito rica. Eu espero que a gente possa divulgar bastante esse episódio para os alunos do IBMR, de fora do IBMR, para todo e qualquer público universitário, que são informações muito ricas. Obrigada a Muito você pelo obrigado por ter feito convite. parte disso. Muito Nos vemos em obrigada. breve. Espero ter ajudado. Foi um Ajudou prazer. muitíssimo. Muito obrigado. Tchau, pessoal. Até a Tchau, próxima. pessoal. Boa sorte.